Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Paulo Sousa, que foi demitido da Salernitana após um início bem fraco de campeonato italiano. A equipe tem 8 jogos até agora, 5 derrotas e 3 empates, ainda não venceu. 4 gols marcados e 17 gols sofridos, a pior defesa do campeonato italiano e é o terceiro pior ataque, né? Só o Cagliari e o Empoli marcaram menos gols e o Empoli com destaque apenas um gol marcado. O problema é que o Empoli ganhou um jogo, né? Por isso ainda está à frente da Salernitana na tabela. E assim, eu só tô gravando esse vídeo porque o Miguel Romero e outros inscritos iriam pedir. Eu acho que é interessante, né? Só porque o cara passou pelo Flamengo, as pessoas querem saber, tipo assim, quando ele é contratado, quando ele é demitido, entende, né? Tipo, qual a importância do Paulo Sousa, pensando assim, no cenário amplo do campeonato italiano, ser demitido da Salernitana? Porque a gente tá falando de uma equipe que, na última temporada, com um trabalho que foi considerado bom por parte dele, terminou na 15ª posição. Teve a vitória lá contra a Napoli do Spalletti, que chegou a adiar o título da Napoli em um dia, né? Mas assim, é um técnico, ao meu ver, que tem um currículo muito modesto, né? Teve ali os títulos no Campeonato Suíço, quando treinou o Basel. Quando veio aqui para o Brasil, até veio de boa vontade, né? Não acho que ele veio com aquela arrogância lá do Bruno Lage, tudo isso, né? De achou que ia ganhar aqui do jeito que queria, mas fez um trabalho muito ruim, né? Ele não conseguiu se achar no Flamengo. E assim, na Salernitana, ele até faz um início de trabalho bom, mas é aquela história, né? É um time limitado, é um time fraco, né? Se o trabalho abaixa um pouquinho de nível, aí começa a vir derrota atrás de derrota, empate na melhor dos casos. Então, assim, tem que ser um técnico muito bom para manter algum certo nível de desempenho com uma equipe que possivelmente talvez seja a mais fraca do campeonato italiano atualmente, ao lado da Empoli, né? De resto, quase todas as outras equipes mostram algo mais, né? E assim, a gente também, obviamente, pensa, né? Tipo, ó, a Salernitana, ela deve estar usando como parâmetro, não obviamente os líderes do campeonato, mas equipes como o Monza, que está na 7ª posição, 8 gols marcados, 7 sofridos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não é um time de um elenco iluminado, que está lá em cima. A Frosinone, que veio da 2ª divisão, que está com 12 pontos, né? Eles marcaram 11 gols, sofreram 11, também tem as mesmas, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Lecce, por exemplo, que está na 9ª posição, eles também têm 12 pontos, têm as mesmas 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 10 sofridos. Então, são elencos que não são muito melhores do que o da Salernitana, mas estão lá em cima, né? Eles, obviamente, olham para o Paulo Sousa atualmente e pensam, esse cara não vai nos dar, assim, o que a gente precisa para se manter na primeira divisão com tranquilidade, entende? Se a gente manter o cara, talvez se a gente sobreviver, vai ser no limite, no fio da navalha. Então, eles olham para isso e pensam, né? Tá na hora de ir atrás de outro técnico, porque, assim, esse tipo de time não tem muito, né, o que fazer, né? Você tem que tá num nível de desempenho ali, aproveitando o máximo do que o elenco pode te oferecer, porque senão o negócio não sai do lugar. E os números totais do Paulo Sousa no comando são 5 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, entende? O grande mérito dele foi fazer com que o time em 25 jogos só tivesse 8 derrotas, mas é um time que ganhava poucos jogos, né? São 5 jogos de 25 que ele ganhou, né? Dá o quê? 20% dos jogos que ele vence, né? Então, assim, se ele vence 20% de 38 jogos, vamos fazer aqui uma regra, dá umas 7 a 8 vitórias, né? Tipo, não fica na primeira divisão jogando desse jeito, entende? É muito pouco. Eles sabem que precisam de algo mais do que isso. Foi o suficiente para salvar eles na temporada passada, mas não vai muito além disso. Então, vamos ver aí o que a Salernitana vai fazer. O Paulo Sousa é um técnico aí, já está aí com seus 53 anos, já tem uma boa experiência, né? Desde 2008 está treinando, mas é um técnico que, assim, não tem tantas coisas, assim, demais a oferecer, sinceramente. Vai lembrar que já treinou com o Spark Rangers, o Swansea, o Leicester, né? A maior parte dos trabalhos dele era na 2ª divisão da Inglaterra. Aí teve trabalho na Fiorentina, né, em 2015 até 2017, até teve uma experiência no campeonato italiano, talvez por isso que a Salernitana foi atrás dele, acho que nem olharam para o trabalho do Flamengo, né? Quer dizer, você olhando o trabalho do Flamengo só pelos números, né, tudo infladíssimo pelo estadual, é 19 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, nem parece tão ruim assim, né? Mas quem viu, sabe que não era nada demais o trabalho dele, né? Mas eu acho engraçado, né, que o Flamengo, tipo, olhou para os últimos trabalhos dele, né? Tipo, 13 vitórias, 12 empates e 17 derrotas no Bordeaux, né? E o trabalho dele no Basel foi em 2015, né? Tipo, quando ele foi campeão, né, do Suíço, né? Então eles usaram isso para levar o cara para treinar o clube em 2022. De qualquer maneira, né? É isso. Até é demitido, o trabalho não estava conseguindo resultados,
jogando dessa maneira, a Salernitana vai ser rebaixada e eles precisam de um técnico que, pelo menos, faça o time ganhar mais de um jogo a cada 10 partidas, entende? Ou 2 jogos a cada 10 partidas. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.